Olá, bom dia, desejo um ótimo sábado. Mais uma vez, está falando uma experiência rapidamente de um concurso que eu estou participando, né, do Zap Imóveis, maior plataforma de anúncios. E a experiência que eu vou contar foi de quando eu entrei na Tegra, né, de como eu entrei. Então, como eu disse, eu tinha começado na Direcional, onde foi minha escola inicialmente no mercado imobiliário, onde eu me inseri. Fiquei um tempo na Direcional, depois eu fui para a BRZ, questão de estratégia de localização e também por conhecer mais pessoas em Sumaré e Hortolândia. E por incrível que pareça, eu não conhecia quase ninguém em Piracicaba, tive melhores resultados do que na BRZ, na Direcional em comparação à BRZ, uma excelente construtora, a BRZ também, né? Tem bastante, eles são fortes aqui em Hortolândia e Sumaré na região. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 4 meses sem vender na BRZ, saí da direcional, fui para a BRZ, fiquei 4 meses sem vender, atendi bastante cliente, toda semana eu estava atendendo, para você ter uma ideia, mais de um cliente, era a média, e não vendi nada. Eu não entendi por que eu fiquei 4 meses sem vender, mas Deus tinha algo mais, uma porta maior para mim, que foi quando eu entrei na Tegra. Então eu saí da BRZ, vim para a Tegra, que era um outro perfil de imóvel, uma outra pegada, e que por trabalhar bem, né, na BRZ, acabei sendo convidado para entrar na Tegra. Então entrei na Tegra, aceitei o convite por quê? Porque na BRZ eu atendi uma quantidade de clientes, eu via a rotatividade de roleta e eu tinha trabalhado na Trip Linhas Aéreas, na Avenida Brasil, com 16 anos, né, 16, 17, melhor dizendo, 17 anos na Trip Linhas Aéreas. Hoje ela é a Azul, que ela fez fusão com a Azul, mas na época era Trip Linhas Aéreas, então eu trabalhava na Avenida Brasil. E eu sabia da região, como que é muita procura nessa região, né? E aí a Tegra veio com um empreendimento no Gran Guanabara, o lançamento. E eu vi a rotatividade de clientes, dava em torno de 30, 40 clientes no final de semana. E se for. Aí eu não precisa ser muito gênio de números para entender que se tem 30, 40 clientes no final de semana, em comparação à média de 4 a 8 clientes na BRZ, eu falei, nossa, aqui eu vou ter muito mais chance. Fora a pegada que eu já tinha aprendido com a direcional, de captar clientes, e aprimorou isso. Aí eu vou entrar aqui numa pessoa que ajudou muito, que foi uma ponte aí que me ajudou a alavancar meus resultados, que foi o Leão, meu gerente na Tegra Vendas. Leão me ajudou muito a questão de me lapidar, né? Questão de cobrava bastante, mas também tivemos resultados juntos, né? O Leão foi um dos campeões de vendas aqui na Tegra Vendas e também eu fui campeão de vendas. Ano passado fiquei em primeiro, ano de 2020 fiquei em primeiro no online. E graças a Deus, como eu digo sempre, e também o Leão foi uma ponte. E quando eu entrei, o Leão falou para mim, cara, se você conseguia vender Minha Casa Minha Vida, aqui você consegue, porque Minha Casa Minha Vida, né, que é Casa Verde e Amarela hoje, são processos para você fazer uma venda. E o médio alto padrão, né, vamos dizer assim, o cliente quer comprar, pronto, não tem todo esse processo que tem na Minha Casa Minha Vida. E então assim, às vezes você trabalha para ter um resultado na Minha Casa Minha Vida e você trabalha de outro jeito para ter um resultado no outro padrão, né, que é da Tegra. Então na Tegra eu me adaptei, né, tô na Tegra até hoje. E para mim é um trabalho mais que se tem mais resultado em menos tempo em comparação a onde eu estava. Mas, como eu disse, eu trabalhava muito, para você ter uma ideia. Eu trabalhava praticamente quase a semana inteira, de segunda a domingo, segunda a sexta, ligando para cliente de manhã. Já cheguei a competir quem chega primeiro no plantão. Já cheguei às 5 horas da manhã no plantão para tentar pegar o primeiro cliente. Então, teve alguns esforços no começo que eu fiz. E aí, eu vou contar rapidamente o meu início na Tegra. Deus falou comigo que eu ia vender em breve. E no evento que teria, eu acreditei que seria um evento que teria, né? Mas Deus, o fato é que Deus falou para mim que eu ia vender, já quando eu entrei na Tegra. Fiquei tranquilo, tranquilizei meu coração, porque foi Deus que falou. E aí, o que aconteceu? Tinha acabado o meu recurso financeiro, porque praticamente eu fiquei 4 meses sem vender, né? Lembrando que eu fiquei 4 meses sem vender. E aí eu fiquei uma semana em casa, e Deus tinha falado que eu ia vender. E eu parei de trabalhar um pouco, daqui a pouco o Leão manda mensagem para mim,
E Elias, tudo bem? Tá de férias? Tá viajando? Eu falei, não, Leão, acabou. Aí eu falei pra ele que acabou o dinheiro. E milagrosamente, naquele mês teria uma SWAT no Lavi. E o Leão me convidaria para participar da SWAT, e essa SWAT ia ter uma ajuda de custo. Então, o que me ajudou foi isso. E nessa SWAT foi onde eu comecei a minha primeira venda. E esse fundo dessa canção que tá aqui, foi depois que eu fiz essa primeira venda no Lavi. Eu tô resumindo rapidamente, tá? Que passei por essa época, não foi fácil. Como eu disse, eu tava no tudo ou nada, né? Fiquei praticamente um mês. E Deus cumpriu o que ele falou, né? E o Leão que me deu uma força no começo, ele falou pra mim voltar, né? Que na verdade não é que eu tinha parado, acabou o dinheiro, não tinha nem dinheiro pra gasolina, pra você ter uma ideia. Mas esse início que Deus cumpriu o que ele falou, e também que o Leão me ajudou muito no começo, foi o que me ajudou a alavancar aqui na Tegra Vendas. E como eu disse, eu estava dizendo essa canção, na época que eu fiz a primeira venda, fiquei lá um pouquinho. Depois que eu fiz a venda, eu fiquei à noite no plantão e fiquei ouvindo essa canção. E Deus confirmando pra mim, né? Não tinha te falado que você ia vender em breve. E como que Deus fala com a gente? Vou abrir um spoiler aqui. Ou melhor, como que você entende que é a voz de Deus que está falando? Vou dar um spoiler aqui do como que Deus falou para ele. Lembrando que o principal experiência que eu vou contar é de como eu entrei no mercado imobiliário, né? Que foi essa loucura que eu entrei aqui. E vou falar 3 sinais de quando Deus fala com a gente. Primeiro sinal de quando Deus é Deus mesmo falando. Lembrando também, antes de falar o primeiro sinal, Deus pode falar de diversas formas. Deus pode falar através da natureza, Deus pode falar através de uma situação, através da ciência, através de uma pessoa. Aí já na Bíblia já cita exemplos mais sobrenaturais, como o anjo vir falar, como visões sobrenaturais. Mas às vezes nas coisas simples Deus fala. Quando Deus falou comigo, não foi um anjo, não foi nada assim tão uau, sobrenatural. Não, simplesmente Deus falou no meu coração. E eu vou dar sinais aqui quando Deus fala com a gente. Primeiro sinal, você sente uma chama ardendo no seu coração. Em Marcos capítulo 24, os discípulos estavam conversando com Jesus. E aí no capítulo 24 de Lucas, eu falei Lucas, capítulo 24, versículo 32. E aí os discípulos falaram um para o outro, olha, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a escritura? Então quando Deus fala, o primeiro sinal, você sente como se fosse uma chama queimando no seu coração. Segundo sinal, Deus fala de forma que te fortalece, te renova. Vou dar outro exemplo na Bíblia foi quando Elias estava querendo desistir lá em 1 Reis, um dos capítulos de 1 Reis. Elias pediu para Deus a morte, porque ele não estava aguentando mais a situação, e aí ele falou, basta, Senhor, porque eu não sou melhor que meus pais, e ele pediu a morte para Deus. E aí o resultado de quando Deus falou com ele, a Bíblia fala que ele falou de uma forma mansa e suave, mas porém renovadora e poderosa, porque quando você sente quando Deus fala, é dessa forma. Deus fala com poder. E aí Elias, que estava pedindo a morte, saiu de lá, depois que Deus falou com ele, saiu de lá já cumprindo a sua missão. E saiu de lá também para ungir outros para ficar no seu lugar. Ele teve força, ânimo, inclusive ele pediu a morte, Deus deu comida para ele. E depois ele deu uma palavra, porque além das nossas necessidades físicas, nós precisamos da palavra de Deus. Quando Jesus disse, né? Olha, não só de pão viverá o homem, ou seja, só pão e água, só alimentação, só os bens materiais dessa terra não vai te fortalecer no dia difícil, no dia mau. Somente a palavra de Deus tem o poder de te levantar, de renovar, e essa palavra vem com renovo, de fortalecimento. Então, além do sinal de vir com uma chama que você sente no seu coração, uma chama ardendo, também ela vem com renovo. E um terceiro sinal, Deus é quem revela o profundo e escondido, assim como Daniel falou. Então, um dos sinais, mais outro sinal, o terceiro sinal, quando Deus fala, ele vem de forma profunda e revelando o escondido. Então, às vezes, como eu disse, existe alguém que pode usar uma palavra profética que vem de Deus ou pode ser uma profetada. Como diferenciar dessas duas? Se é Deus que está falando ou se é o homem que está inventando história? Simples.
Esse terceiro sinal, Deus fala de maneira profunda e escondida. Então, é os 3 sinais que eu queria deixar aqui de quando Deus fala. E foi Deus confirmou comigo que sairia a primeira venda, em breve saiu. Porque Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra, as suas promessas. E aí segue mais um vídeo aí de uma experiência que eu tive no mercado imobiliário. Eu agradeço aí, Leão. Hoje Leão não está mais na Tegra, montou uma imobiliária. Que Deus abençoe aí na sua imobiliária. E eu te agradeço aí por tudo que você me passou, toda experiência, toda cobrança. Mas me ajudou muito e me desenvolveu bastante aqui na Tegra Vendas. E te agradeço de coração, tá bom? Gente, aí segue o link aí nas votações, quem puder me ajudar. Quem será glorificado acima de tudo será o nome de Deus. E se for da vontade dele, eu vou ganhar, todavia seja feita a vontade dele. Se não ganhar, pelo menos eu estou contando aí um pouco das minhas experiências. E quem está sendo glorificado acima de tudo é o nome de Deus, tá bom, gente? Bom dia!